Imagine ouvir um texto tão perturbador, tão preciso e tão carregado de dor, que algumas tradições preferiram não recitá-lo em público por séculos. Um capítulo que parece cortar a alma e revelar algo que ninguém quer encarar. Um capítulo que transforma silenciosamente quem o lê, como se estivesse vivo, esperando o momento certo para se revelar. Esse capítulo é Isaías 53, a profecia que muitos chamam de proibida. E hoje você vai entender por quê. Não porque alguém o censurou formalmente, mas porque sua verdade é tão cortante, tão desconfortável, tão próxima demais de nossas feridas, que preferimos olhar para o lado. Preferimos deixar as páginas fechadas. Preferimos manter o silêncio. Há muito tempo, em uma pequena sinagoga de pedra, um homem simples se sentou no canto e observou em silêncio a leitura do rolo dos profetas. Ele era alguém comum, como qualquer um de nós. Trazia no rosto as marcas de quem já conheceu a dor, a perda e a solidão. Aquelas rugas que não desaparecem, aquele peso nos ombros que nenhuma noite de sono consegue aliviar. A leitura avançava, capítulo após capítulo, como sempre acontecera. Isaías 51, Isaías 52, os versículos fluíam como água, previsíveis, conhecidos, seguros. Mas quando o leitor passou ao próximo trecho, algo estranho aconteceu. Algo que aquele homem nunca havia notado antes, apesar de ter ouvido aquela leitura centenas de vezes. O homem que segurava o rolo respirou fundo. Hesitou por um instante. Aquele tipo de hesitação que dura apenas uma fração de segundo, mas que ecoa como um grito silencioso, e virou diretamente para Isaías 54. O capítulo que estava entre eles, Isaías 53, não foi lido, foi pulado, ignorado, silenciado. O homem ergueu os lábios confuso. Era apenas uma página, apenas um capítulo, mas a sensação que tomou conta dele foi como se alguém tivesse apagado uma vela no meio da escuridão. Como se um vácuo tivesse se aberto justamente onde deveria haver luz. Ele não sabia, mas naquele silêncio começava uma das mais profundas controvérsias espirituais da história. Um capítulo evitado, não porque fosse proibido formalmente, não havia nenhum decreto, nenhuma lei escrita, mas porque era incômodo demais. Porque tocá-lo era tocar em algo que preferivelmente deveria permanecer enterrado. Isaías 53 sempre foi um espelho quebrado, projetando fragmentos de dor, culpa, sacrifício e redenção em todas as direções. E espelhos quebrados costumam ferir quem ousa tocá-los. Seus cacos refletem verdades que preferimos não ver. Suas arestas cortam as mãos daqueles que tentam remontá-lo. O texto descreve alguém que ninguém queria ver. Um servo desprezado, rejeitado, um homem de dores íntimas e conhecidas. Aquele tipo de dor que não se anuncia, que não grita, que simplesmente existe como uma presença constante. Um sofredor silencioso. Alguém que não gritava, não acusava, não revidava. Um ser esmagado pela injustiça, não por fraqueza, mas por escolha. Um inocente condenado. E mais ainda, e isto é o que torna o texto verdadeiramente perturbador, alguém que carregava não apenas sua própria dor, mas o peso de outros. Transgressões que não lhe pertenciam, culpa que não era sua, sofrimento que não deveria ser dele, mas que ainda assim carregava como se fosse seu próprio corpo. O texto diz que ele seria transpassado, não metaforicamente, mas literalmente, perfurado, violado. Diz que seria moído, esmagado, reduzido a pó, como trigo sob a roda do moinho. Diz que seria contado entre criminosos, mas sepultado entre os ricos. Uma contradição tão profunda que parece impossível. Nenhum detalhe parece acidental. Cada frase soa como um golpe em um som antigo que continua ecoando pela história, reverberando através dos séculos, recusando-se a ser esquecido. E é aqui que o mistério começa a crescer, expandindo-se como uma mancha de tinta na água. Por séculos, estudiosos debateram quem seria essa figura. Israel? Um profeta desconhecido?
Um mártir esquecido? Um rei derrotado? Mas nenhuma dessas respostas encaixava totalmente. Era como tentar forçar uma chave numa porta que resiste a girar. Era como tentar encaixar um quebra-cabeça cujas peças vêm de um tabuleiro diferente. A profecia parecia falar de alguém que ainda não havia surgido, de algo que ainda estava por vir, de uma ferida que ainda seria aberta. E essa possibilidade era assustadora, porque significava que a história não havia terminado, que algo ainda estava por vir, que o futuro guardava segredos que o presente não conseguia compreender. Séculos depois, um grupo de discípulos confusos, homens e mulheres que haviam deixado tudo para seguir um mestre que prometia o reino de Deus, começou a perceber algo. Aquele algo que, uma vez visto, não podia ser ignorado. Eles se lembravam de uma noite sombria, quando o homem que seguiam foi preso injustamente. Preso não por crime algum, mas porque sua verdade era perigosa demais. Ele permaneceu em silêncio, não porque não pudesse falar, mas porque escolheu não se defender, porque sabia algo que seus acusadores não sabiam. Lembravam-se do julgamento, das acusações falsas, das agressões, chicotes que rasgavam a carne, mãos que golpeavam o rosto, vozes que gritavam insultos, e ainda assim ele não abriu a boca, não revidou, não amaldiçoou, simplesmente sofreu, como se aquele sofrimento fosse parte de um plano maior, de uma história que transcendia a compreensão humana. Lembravam-se da morte dele, entre criminosos, crucificado entre dois ladrões, como se fosse um deles. Lembravam-se do corpo sendo colocado no túmulo de um homem rico, José de Arimateia. Um detalhe tão específico que parecia impossível de ser coincidência. E, finalmente, lembravam-se do que aconteceu depois, de algo que simplesmente não fazia sentido para ninguém, a não ser para aqueles que se lembraram de Isaías 53. Aquele texto antigo, escrito séculos antes, quando ninguém sabia quem era esse mestre, quando ele ainda não havia nascido, parecia detalhar a vida, a morte e a ressurreição desse homem que eles chamavam de mestre. Era mais do que coincidência, era quase impossível de ignorar. Era como se alguém tivesse escrito a história antes de ela acontecer. Como se o futuro tivesse deixado mensagens no passado. E foi aí que nasce a ideia da profecia proibida. Não porque alguém arrancou o capítulo da Bíblia com violência, não porque ele foi censurado oficialmente por decreto ou lei, mas porque seu conteúdo era tão direto, tão profundo e tão desconfortável que muitos preferiram deixá-lo de lado. Evitá-lo, não tocá-lo, deixá-lo na penumbra. Porque tocar Isaías 53 era tocar na dor da humanidade. Aquela dor que todos carregamos, que ninguém quer admitir que existe. Era tocar na culpa do mundo. Não a culpa de um indivíduo, mas a culpa coletiva, a culpa que nos une como espécie. Era tocar na verdade que ninguém queria admitir, a de que o sofrimento do servo tinha um responsável. E esse responsável, e isto é o que torna tudo tão perturbador, era cada um de nós. Há uma frase atribuída a um mestre judeu antigo que dizia: se Israel entendesse Isaías 53, choraria por 100 anos. Talvez ele estivesse certo, porque esse texto descreve não apenas o sofrimento do servo, mas o motivo desse sofrimento. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, não pelas dele, mas pelas nossas. Cada ato de egoísmo, cada mentira, cada crueldade que cometemos foi colocado sobre seus ombros. Foi esmagado pelas nossas iniquidades, não pelas iniquidades de um povo específico, mas pelas iniquidades de toda a humanidade, passada, presente e futura.
E por suas pisaduras, aquelas marcas deixadas pela violência, aqueles ferimentos que rasgaram sua carne, nós fomos curados. Não porque merecêssemos cura, não porque tivéssemos feito algo para ganhá-la, mas porque Ele escolheu carregar nossa dor para que não tivéssemos que carregá-la sozinhos. Essas palavras atravessaram séculos como lâminas de fogo. Elas ferem porque tocam em verdades que preferíamos manter adormecidas. Elas libertam porque revelam que nossa culpa não precisa nos definir. Elas transformam porque mudam a forma como vemos a nós mesmos e ao mundo. Elas expõem a fragilidade humana, aquela fragilidade que tentamos esconder atrás de máscaras e pretensões. Elas denunciam a nossa sede de culpa e nossa incapacidade de carregá-la sozinhas. E revelam o que estava oculto desde o princípio. O servo sofredor não veio para ser celebrado, ele veio para ser sacrificado. Ele veio para morrer. E, no entanto, o capítulo não termina na dor, ele não termina na escuridão, ele não termina no túmulo silencioso. Ele dá uma guinada inesperada, uma reviravolta que nenhum leitor desavisado espera, uma mudança de tom que transforma tudo o que veio antes. Depois de toda a violência, toda a injustiça, toda a humilhação, toda a escuridão, depois de cada detalhe de sofrimento ter sido meticulosamente descrito, o texto diz que ele verá a luz, que ele prolongará seus dias, que Deus o recompensará, que seu sacrifício trará justificação para muitos. Como alguém morto pode prolongar seus dias? Como alguém esmagado pela injustiça pode ressurgir em vitória? Como alguém esquecido pelo mundo, condenado como criminoso, pode se tornar o centro da esperança humana? É essa impossibilidade que, no entanto, acontece, que transformou Israel. É esse choque que atravessou fronteiras, correntes e séculos. É essa profecia, sombria, dolorosa, proibida, desconfortável, que moldou a fé de milhões de pessoas. Isaías 53 não fala apenas de um personagem histórico, fala de um Messias que viria para sofrer e não para dominar. Fala de um sacrifício que rasgaria a história ao meio, dividindo-a em antes e depois. Fala de um amor tão profundo que se disfarça de dor, tão amplo que se esconde no silêncio, tão poderoso que vence a morte. E é aqui que a revelação final acontece. Aquela revelação que torna o capítulo verdadeiramente proibido. Isaías 53 não é proibido porque é perigoso para o sistema, para a ordem estabelecida, para aqueles que lucram com o sofrimento alheio. Ele é proibido porque é verdadeiro, porque exige que cada pessoa encare uma realidade que preferia ignorar, porque descreve o Cristo antes do Cristo, o Cordeiro antes do sacrifício, a cura antes da ferida, a esperança antes do túmulo. Esse texto não fala apenas de Jesus, fala de você, da sua dor, aquela dor que você carrega sozinho, que ninguém mais vê, da sua culpa, aquela culpa que o acorda à noite, que o segue durante o dia, da sua vergonha, aquela vergonha que você esconde atrás de sorrisos e aparências, das suas feridas escondidas, aquelas feridas que ninguém consegue curar porque ninguém sabe que existem. E, acima de tudo, fala da possibilidade de cura, uma cura que não veio de merecimento, que você não ganhou através de boas obras ou sacrifícios pessoais, mas de sacrifício, de alguém que carregou sua dor para que você não tivesse que carregá-la sozinho. Agora, após ouvir tudo isso, após percorrer cada detalhe dessa profecia antiga, eu te pergunto, e esta pergunta é para você,
pessoalmente, não para a multidão. Se esse texto realmente foi escrito séculos antes dos eventos que descreve, se cada detalhe se cumpriu com precisão assustadora, se tudo isso estava planejado desde o início dos tempos, o que isso significa para você? Se isso te tocou, se você sentiu algo ao ler essas palavras, se algo dentro de você reconheceu a verdade aqui contida, é porque esse texto precisava encontrar você hoje, nesse exato momento, nessa exata circunstância de sua vida. Comente o que sentiu. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreva no canal. Mas só se tiver coragem de continuar explorando as sombras mais profundas e as verdades mais brilhantes que a Bíblia ainda guarda em silêncio. Porque nem todos estão prontos para essa jornada. E tudo bem. Mas se você chegou até aqui, talvez você seja.